Dias em que tudo está mais pesado. Você tem dificuldade de sonhar, de realizar, de fazer as coisas comuns de casa. E às vezes nesse meio do ano, quando eu estou gravando esse vídeo, que é em julho, bate um desânimo. Ai, você começou bem o ano, talvez. Você tentou algumas coisas, mas você viu que as coisas não estão avançando. Encontrou desafios no meio do caminho, parou certas coisas. A vida mudou no meio do caminho. Coisas novas apareceram, você não conseguiu prosseguir, você não viu grandes mudanças em você. E aí o desânimo bateu. Será que vale a pena? Será que vale a pena investir, gastar energia pensando no segundo semestre? Eu entrego e pronto. Só mais um ano em que tudo se repete, em que nada acontece, em que eu não avanço, em que nada muda em mim. Será que você está nessa estação? Você está nesse momento assim desanimada? E às vezes o que vem na sua cabeça é: isso aí é porque você é preguiçosa, é porque você é depressiva, é porque você não tem alegria, você não é uma pessoa animada, ou é porque você é indisciplinada, é desorganizada, e aí você fica pensando em tantas coisas que talvez seja erro em você, e por isso que você não consegue, não avança. E isso diante de uma geração e uma época em que a gente vive, em que todo sucesso, esforço e conquista é derivado, né, segundo todo mundo diz, de basta ter força de vontade e determinação que você consegue. A gente sabe que Deus trabalha de muitas outras formas, e inclusive a Bíblia fala, né, que o sucesso, a vitória, ela não necessariamente vem da força do nosso braço, vem da conquista, e isso não desmerece o fato de que a gente precisa fazer sim a nossa parte. Mas muitas vezes a gente está tão de olho em quem a gente é, no que a gente tem ou no que nos falta, que a gente esquece de usar o que a gente tem entregando nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode mudar a nossa história, transformar o nosso coração, fazer as mudanças reais. E muitas vezes esse desânimo é um convite para que a gente olhe para dentro. E muitas vezes é um convite de Deus, inclusive, para tratar a raiz, sabe? Porque muitas vezes a gente está tão focado em resultados, em conquistas e tudo, que a gente esquece de que tudo para florescer precisa ser tratado na raiz. O adubo a gente coloca no pé da planta para vir da raiz para as flores. E talvez seja o momento de cuidar da raiz. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Primeiro, o desânimo ele pode ser reflexo de uma falta de cuidado físico, né? Pode ser algo hormonal, pode ser algo de sono, alimentação, falta de vitamina, isso pode acontecer também. Eu vivi muito isso nos 2 primeiros anos dos meus filhos, porque, enfim, não rolava aqui esse negócio de rotina de sono. Então, eu dormia bem pouco. Os primeiros anos dos meus filhos, né? E foram momentos bem desafiadores. E sem dúvida, às vezes você não tem ânimo pra nada, assim. A cada manhã que o sol nascia, eu falava assim: eu conto com a tua força, porque eu não tenho força para nada. E às vezes, muitas mulheres estão nesse cenário, muitas em puerpério, outras mães atípicas, onde suas forças se esgotaram. E sim, a gente pode e deve se abastecer do nosso Senhor, naquele que tem todas as forças. E por vezes, você pode até comentar que quantas vezes já aconteceu isso aí, para que foram inúmeras vezes em que não tem outra explicação que não a força de Deus para me sustentar, porque às vezes numa noite que você não dorme nada, no outro dia as coisas têm que acontecer, e com 2 o outro tá acordadíssimo, né, querendo brincar e tudo. E a vida precisa acontecer. Então, de fato, tem circunstâncias, situações e momentos na nossa vida em que o nosso corpo já está esgotado, está em exaustão, não tem mais energia nem forças. E isso é a graça de Deus mesmo que está nos sustentando. E que a gente precisa olhar para a parte física, a gente precisa lembrar que é preciso ter um cuidado, né? Deus nos fez com corpo, alma e espírito, a gente precisa cuidar do corpo também, porque ele reflete muito. Então, o sono, aquilo que a gente está se alimentando, às vezes precisa se reabastecer de mais vitaminas. E não dá para exigir muito de um corpo exausto. Então, assim, não adianta você se cobrar uma superprodução se você está num momento que você não está dormindo direito. Você não vai pensar melhor, você não vai tomar melhores decisões, sabe? Então não dá para esperar também grandes coisas.
A gente precisa ser honesta com a gente, sabe? De entender também nossos limites. E a gente precisa entender esse desânimo. Da onde está vindo esse desânimo? Então, às vezes, é um cuidado que a gente precisa ter de vitamina, de uma noite, assim como você pediria ajuda de uma amiga ou de um familiar para dizer, poxa, você pode ficar com meu filho que eu preciso trabalhar hoje? Com essa mesma urgência e importância, a gente precisa, às vezes, pedir ajuda eu preciso dormir. Você pode me ajudar aqui? Você pode ficar com meus filhos por algumas horas para eu dormir? Porque eu preciso dormir. Para funcionar, a gente precisa dormir, gente. Assim, o nosso corpo foi feito... Deus criou nosso corpo para ter descanso. E a gente precisa de descanso. Então, esse é um ponto. O ponto de descansar, o ponto de olhar para a parte física, da gente se alimentar melhor e da gente não se cobrar também tantas coisas para um corpo que está exausto. A gente precisa olhar primeiro para essa exaustão e cuidar disso. Então, assim, tem essa situação que às vezes é esse momento, né, uma fase, uma circunstância em si, e que a gente precisa ajustar, porque muitas vezes a gente está desanimado porque a gente está se cobrando, e muitas vezes esse desânimo vem de uma desorganização interna nossa, mentalmente, sabe? A gente está cheio de tantas cobranças, de tantas pressões, e o desânimo, ele distorce não quem a gente é, mas a forma como a gente se enxerga. E a gente acaba se vendo como uma pessoa, eu não tô conseguindo as coisas porque de fato eu não tenho força de vontade, não sou disciplinada, eu sou uma preguiçosa, eu sou isso, sou aquilo. E a gente precisa olhar com sinceridade pra nossa realidade, entender o que de fato é, tá? E olhar com responsabilidade. Porque se é um fator físico, eu preciso tomar algumas decisões. Eu preciso me cuidar, eu preciso repor vitamina, eu preciso fazer meus exames. Se é algo mental, eu preciso pausar e silenciar o barulho de uma vida comum e agitada para me organizar por dentro, para entender o que é que Deus quer me organizar, o que é que Ele está mexendo e que esse desânimo vem como um sintoma de algo que está adoecido aí dentro e que precisa de uma organização. Às vezes é Deus convidando para olhar para dentro e olhar coisas que precisam ser organizadas. Às vezes é uma necessidade extrema de agradar as pessoas. Isso tem te adoecido, porque você não tem dado conta disso, você tem se frustrado, porque você não está suprindo a expectativa das pessoas a respeito de você. E isso mexe com você, te desestabiliza e te desanima, porque cada vez que você frustra alguém ou que você não alcança a expectativa, ou que as pessoas acreditavam que você fosse de um jeito, ou entregasse tanto e você não conseguiu entregar tanto, ou pelo seu próprio perfeccionismo, você acaba afirmando que você é péssimo, que você é incompetente, que você é incapaz, e isso só vai drenando a sua energia, aumentando o seu desânimo, porque você vai pensando assim, isso não é pra mim, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir. Porque você tá sempre assim, você percebe que é uma organização interna? É eu entender quais os tipos de pensamentos têm pairado sobre a minha mente, o que tem sido fortalecido na minha mente, sabe? O que eu tenho acreditado? Às vezes essa questão do perfeccionismo, dessa cobrança exacerbada que a gente faz, de querer tudo muito perfeito, e se o perfeito não acontece, eu sou terrível, eu sou um lixo, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso vai desanimando cada vez mais a gente. A gente precisa olhar com honestidade. A gente precisa olhar para as raízes, a gente precisa olhar para o nosso coração, para a nossa mente, se organizar por dentro, entender quais os pensamentos têm prevalecido sobre a nossa mente, quais a gente tem alimentado todos os dias, mentiras de... Todo dia que você entende uma coisa, todo dia que você olha no espelho, você responde a pergunta: quem sou eu? Todo dia. E às vezes você olha para você e você diz: eu sou uma fracassada, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes o que você precisa parar hoje, e aí vamos para a parte prática, é olhar e ver os seus avanços, tá? Porque eu fui fazer isso e eu coloquei assim, fracassos e conquistas, né? O que eu já tive nesse primeiro semestre. Eu percebi que fracasso é uma palavra muito forte, porque se eu comecei lá em janeiro alguma coisa, permaneci em fevereiro, em março desandou as coisas, eu já comecei, eu já avancei. Uma coisa que estava zerada, saiu já do lugar. O que eu preciso é recomeçar e não começar do zero, sabe? Então, às vezes, é a forma também como a gente está vendo a nossa vida e que a gente precisa ver quais as coisas a gente já tem avançado. Quais as coisas que você já avançou e que muitas vezes você está desanimado porque você acha que ainda não chegou ao resultado. E esse é um dos pontos principais desse vídeo, que eu acredito que vai fazer muita diferença
nesse processo da gente conseguir vencer o desânimo. E aí que a gente tá falando, né? A gente já falou desse ponto do desânimo da parte física, e aqui a gente tá falando dessa parte de organização interna, que é exatamente você entender e focar mais no avanço do que no resultado. Porque eu percebo que é isso que desanima a gente. Por que a gente desanima? Porque chega no meio, né? E aí existe toda uma questão científica a respeito disso, do quanto que no meio da aula, no meio do ano, no meio de um projeto, bate esse desânimo. Porque você tá longe ainda do resultado. No início tem aquela energia de uhul, vamos começar. Quando chega no meio, bate esse desânimo que parece que tá longe ainda, ainda falta metade, ainda tá longe do final, longe do resultado. E a gente fica o tempo todo olhando pro resultado. Isso é uma das coisas que mais desanima a gente, que a gente fica olhando o tempo todo esperando o final. Só que a vida não é o resultado, a vida é o que a gente faz todos os dias. A vida, ela acontece enquanto a gente está andando ou buscando ou correndo atrás do resultado. A vida é muito mais que o resultado. E a gente precisa começar a olhar para os avanços. Até para ser uma gasolina a mais, um gásinho a mais, um fogo a mais na nossa fogueira. Para que isso nos dê ânimo para prosseguir. Porque quando a gente olha para o avanço, opa, saiu de 0, tá em 1. 1 é melhor que 0. Vamos lá, vamos dar mais um passo. E assim a gente vai indo, olhando para o avanço, celebrando os avanços e não o resultado final. Porque de avanço em avanço, primeiro, você tem a consciência de que você está andando. Você está em movimento, as coisas não estão paradas. E o segundo você está indo, sabe? Você está indo para um lugar que uma hora, somando de pouquinho em pouquinho em pouquinho, como é que fala? De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então é meio que isso. De pouquinho em pouquinho, tijolinho em tijolinho, as coisas vão acontecendo. Só que a gente está numa era tão imediatista, em que tudo acontece de uma forma muito rápida, que a gente desanima quando a gente demora. É natural isso nosso, especialmente nessa época que a gente precisa treinar isso na nossa mente. Uma das formas que eu costumo treinar isso aqui, eu amo parte de cozinha. Então eu acabo treinando muito isso na cozinha. Eu me desafio a fazer coisas demoradas. Então, teve uma época que eu estava fazendo pão de fermentação natural. Assim, você precisa de um dia para fazer o pão de fermentação natural. Porque tem um tempo de preparo do fermento, tem um tempo de preparo da massa, aí dobra a fermenta a cada 1 hora, volta para dobrar de novo, assim, um rolê. Mas por que eu faço isso de forma intencional? Porque eu preciso desenvolver minha capacidade de lidar com coisas demoradas, de lidar com tédio, de lidar com essa parte da vida que não tem pressa, sabe? Que exige de nós paciência. Então a gente precisa treinar isso. Não é simplesmente orar e pedir, Senhor, me dá mais paciência, Senhor, me dá ânimo. Às vezes o que a gente precisa é treinar nossa mente para desenvolver essa paciência. Porque ele já nos deu um cérebro capaz de desenvolver qualquer habilidade. A gente precisa treinar isso. Fazendo atividades, lidando com esse tédio, para que a gente consiga prosseguir, florescer e focar nessa parte de avanço. Quando a gente fala em desânimo, me lembra muito a história de Elias. E a gente vê que Elias começa, Deus quando vai resolver a situação de Elias, né, que Elias está ali, depois de um momento muito especial, né, de grandes conquistas ali, grandes feitos dele, Elias se encontra desanimado, triste, vai para uma caverna. E ele tá com vários pensamentos disfuncionais, né? Entendendo e se enxergando num cenário que não é bem o cenário que estava acontecendo. Ele achava que era o único ali, enfim. Mas quando Deus vai ajudar Elias, ele resolve o quê? A primeira parte física, que foi a primeira parte que a gente conversou. Comida, descanso, sabe? Entendendo essa coisa básica que a gente precisa resolver antes. E a gente precisa olhar para isso, primeiro. Cuidar dessa parte, para depois a gente se organizar internamente, organizar nossa mente e aí colocar cada coisa no seu lugar e aí prosseguir para continuar e seguir sendo usada por Deus como Elias foi e seguir cumprindo a nossa missão, sabe? Não de qualquer jeito, não se atropelando, não se cobrando mais, porque muitas vezes quando a gente está desanimada, a gente fica se sentindo preguiçosa, a gente fica querendo ser cruel com a gente, sabe? Se cobrar muito. Você precisa acordar às 5 da manhã, aí a mulher tá esgotada, sobrecarregada, exausta, com um corpo que não dá pra tirar muita coisa dali, e você querendo ter mais disciplina.
Então, assim, vamos se cuidar primeiro, a se abastecer, se organizar por dentro. Então, talvez esse seja o momento para você fazer isso. Para você primeiro fazer essa organização interna. Às vezes eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive problema com planejamento. Porque eu sempre achei uma perca de tempo. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco acelerada. Então, eu já gosto de estar lá, já gosto de estar da ação, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas. Eu não gosto de estar pensando, anotando, avaliando, planejando. Eu sempre achei isso uma perca de tempo. Até eu aprender isso. O quanto que isso é importante, que isso poupa tempo e faz a gente agir de uma forma muito mais inteligente. Então, às vezes, antes de você querer um hacker aqui de como acelerar, florescer, crescer e vencer no seu segundo semestre, viver uma vida extraordinária, mudar da água pro vinho, a gente precisa se cuidar e se organizar. Planejar antes, sabe? Isso começa com essa organização interna. Quais são as coisas que te amarram e que te drenam muito a energia? É o perfeccionismo, é essa preocupação em querer agradar todo mundo e você se machuca muito se você acha que a pessoa ficou chateada com você ou se você acha que você queria fazer uma coisa extraordinária, mas com o tempo que você tem com a sua realidade, que você consegue uma coisa mais simples e você fica se culpando com isso, assim. Quantas coisas de desajustes mentais precisam ser organizados? Às vezes você vai precisar de ajuda profissional para isso. Procure uma profissional de confiança, né? Que caminhe tenha valores compatíveis ali, né? Que faça o match, porque tem isso. Na psicologia a gente chama até de rapport, que é essa ligação, né? Com a sua psicóloga, que você se identifique e tudo mais. E então às vezes você vai precisar de ajuda externa, ok? Pense sobre isso. E o exercício que vai ficar essa semana para você pense no mini passo, sabe? A cada dia, diante desse cansaço, além de todas as questões que eu falei, de a gente olhar para essa parte física, você olhar para isso, cuidar, de ser mais gentil nas suas cobranças internas. Pense qual é o mini passo que eu vou dar hoje, sabe? Porque quando a gente tá com baixa energia, a gente não tá tão animada, tão empolgada, a gente não consegue muito andar. Então pense qual é o mínimo passo que eu posso dar hoje, em direção à versão que eu quero, em direção ao ano que eu quero. Isso ajuda você a voltar pro caminho, sabe? Voltar a avançar, ainda que seja pequenos passos. Avançar, ainda que pouco, é melhor do que estar estacionada, parada. Então, esteja em movimento, na velocidade que dá, na intensidade que dá, mas se movimente. Isso vai gerando vida, isso vai gerando em você, criando em você, semeando em você ânimo também. Para você ser usada, né, por Deus, para que... Uma das coisas quando a gente fala da ciência do bem-estar, quando você estuda a respeito disso, você descobre o quanto que fazer o bem, agir, interferir, abençoar as pessoas com as habilidades que você tem, enfim, o quanto que isso faz bem, faz parte da saúde. Então experimente fazer isso e lembre que a gente está numa série de vídeos para dar esse reset, esse recomeço no segundo semestre. Já se inscreva no canal, te espero no próximo vídeo.